amigas resolvem inusitadamente ir para uma ilha paradisíaca para fazer um passeio de caiaque meio a mar aberto. Durante esse passeio, antes mesmo dele chegar à metade, elas se deparam com um grande tubarão branco furioso e faminto. E nesse instante elas têm que começar a lutar pela sobrevivência. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais um recap aqui no canal. E o recap de hoje é sobre o filme Perigo no Recife. A história começa quando 4 amigas estão numa ilha mergulhando, fazendo aqueles mergulhos aquáticos bem legais. E quando elas retornam para suas casas, uma delas, que é também irmã de outra dessas meninas, chamada Nick, a Cat, ela tem um problema. Ela encontra o seu marido, que está aguardando ela na beira da praia. E o cara parecia bem nervoso. E nesse nervosismo todo, ele começa a esbravejar com a moça. A Nick consegue assistir a cena, mas parece que não entende e deixa rolar. Nesse momento, Cat volta para casa com seu marido e continua aparentemente a discutir com ele. Logo após, Nick, preocupada, dirigindo seu carro, começa a ligar para Cat, que não atende, deixando apenas cair na caixa postal o tempo todo. Nick chega em sua casa e encontra sua irmã caçula revoltada, e olhando para o celular e fala umas coisas com ela. E nesse momento ela recebe uma mensagem pedindo para que ela fosse até a casa da sua outra irmã, a Cat. Nick se dirige rapidamente para a casa de Cat. Chegando lá, ela vê um cenário de briga, um cenário com as coisas quebradas, caídas pelo chão, e encontra o seu cunhado, meio que paralisado. Ela pergunta pela irmã, vê marcas de sangue. Ao entrar no banheiro, Nick encontra sua irmã totalmente morta, afogada na banheira. Isso faz com que a moça entre num transe de traumático muito forte. 9 meses se passam, a história continua e agora Nick vai novamente para um outro lugar aí muito bonito e paradisíaco encontrar com as outras amigas que fizeram um convite para ela fazer um outro mergulho. Nick, aparentemente, após a morte traumática de sua irmã, se ausentou do lugar e ficou bem longe de todo mundo, abandonando até a sua irmã caçula. Ao chegar nessa ilha, Nick encontra ali não só as suas 2 amigas, mas encontra também a sua irmã caçula, a Nancy, e ali elas começam a conversar. Porém, Nick demonstra que estava bem traumatizada ainda com a perda da sua outra irmã. O filme começa a se desenrolar com elas ali comemorando, tomando um pouquinho de alguns drinks, e no outro dia elas resolvem ir fazer a sua aventura nos seus caiaques. Elas dizem que a travessia de um lugar para o outro levaria aproximadamente 3 horas. E elas entram mar adentro com aqueles caiaques bem rústicos que a gente costuma ver por aí nas praias. Quando a navegação já estava bem tranquila, algo acontece. A Nancy, que é a irmã caçula, consegue visualizar. Enquanto as outras meninas mergulham em busca de aventura e peixes, ela consegue visualizar uma barbatana de um tubarão. Ela imediatamente avisa para a colega que estava perto dela que viu alguma coisa. A colega fica meio que preocupada, mas ao mesmo tempo tranquila, dizendo que seria perigoso se o tubarão fosse de porte grande. Sendo um tubarão pequeno, nenhum perigo tinha. Porém, quando as meninas começam ali a se distrair, a menina vê que o tubarão era grande. Ele realmente apareceu sobre as águas e deu para ver o tamanho do bichão. Ela começa então a desesperadamente gritar para que as outras saiam da água. Nesse momento, o desespero começa a pegar nesse filme, que você começa a sentir um certo medo. As meninas saem da água, tentam se livrar do tubarão, que começa uma perseguição implacável. Dali para frente é só ladeira abaixo. Um drama muito terrível começa a acontecer, pois elas ainda estavam bem longe ainda daquela ilha que elas tinham que chegar para estar salvas. Elas começam a remar os seus caiaques. Uma delas deixa o remo cair na água. Aquela apreensão toda de ser devorada pelo tubarão toma conta da menina, mas com muita coragem ela consegue recuperar o seu caiaque. Nesse meio tempo, Nick e suas amigas continuam tentando atravessar. Uma delas, que era a loira, amiga da outra japonesa, acaba sendo devorada pelo tubarão, e aí a irmã da Nick entra no outro transe também de trauma muito forte. Ela fica totalmente paralisada. Nesse momento, as meninas decidem que precisam sair daquele lugar e salvar as suas próprias vidas. E ali elas começam a lutar
contra o medo. Elas percebem também que existia na beira da praia crianças brincando na água e o tubarão estava ali por perto. Elas começam a gritar, sinalizando, falando, gritando, porém ninguém consegue ouvir. Até que o tubarão aparece para uma das crianças e as crianças entram em desespero, avisando para a outra que estava dentro d'água para fugir. Uma delas consegue fugir, porém uma outra fica numa tábua flutuante e o tubarão ataca essa tábua, destruindo a tábua completamente e pegando a perna dessa garotinha, que é salva por uma das amigas da Nick. As meninas conseguem chegar em terra firme e colocar os seus caiaques ali que sobrou deles e começam a planejar um jeito de sair daquela ilha, já que naquele lugar não existiam outras pessoas nem meio de comunicação. O único meio de comunicação mais próximo era numa outra ilha. Então elas são avisadas pelas mulheres que estavam ali que existia um pequeno barco que poderia fazer com que elas atravessassem. Ao chegar nesse barco, elas percebem que ele era muito frágil, bem ruim mesmo, parecido com os caiaques. A irmã da Nick tem a ideia de fazer um reforço, amarrando os caiaques que sobraram, fazendo com que o barco ficasse mais estável. Elas entram no barco com uma discussão ali entre irmãs, aquela coisa toda. Só que elas conseguem entrar em acordo, as três agora têm uma missão que é chegar em outra ilha para pedir socorro. Ao entrar nas águas, elas começam a perceber que não estavam sozinhas, pois o tubarão havia colocado na sua mente o desejo de persegui-las por onde elas fossem. Então, a Nick, num gesto de coragem, diz que elas precisavam acabar com o tubarão. Elas projetam, planejam algum tipo de coisa para fazer com que matem esse tubarão. O primeiro plano da Nick foi fazer com que o tubarão engolisse a âncora e morresse engasgado. Aparentemente, o plano tinha funcionado. Só que aí, após passar alguns minutos, percebe-se que o tubarão se livrou da âncora, se livrou do caiaque que estava agarrado nele e voltou a perseguir as meninas. Nick não se deteve, com medo da morte, pois elas estavam o tempo todo passando por grandes momentos de aflição. Ela planeja novamente outra coisa. E agora é um plano muito mais arriscado do que o primeiro. Ela planeja pegar o tubarão numa rede que estava dentro daquele barquinho pequenininho. Isso sim, foi um plano bem arriscado, mas a Nick estava bem determinada e ela leva o plano adiante. Quando o tubarão se aproxima, ela lança a rede sobre o tubarão, só que a rede se enrola nos pés da sua própria irmã, que vai para dentro d'água e fica enroscada na rede. Nick, naquele instante, no momento de desespero, ela se joga na água na tentativa de salvar a irmã. E nesse momento, o drama fica mais forte, pois a briga entre o tubarão e a irmã da Nick continua na rede. Nick pega um facão que acaba caindo, ela mergulha até o profundo do profundo em busca de pegar de volta o tal do facão. Ela consegue, depois de superar o seu próprio trauma, o seu próprio medo da visão que ela tinha da morte da outra irmã, que era a Cat, ela pega o facão e consegue esfaquear a boca do tubarão, naquele instante salvando a sua irmã. E assim as meninas conseguem dar fim àquele grande predador e elas conseguem se salvar. Dessa maneira, a vida continua. Elas, no final do filme, aparecem na beira da praia, num lugar muito lindo, fazendo uma homenagem para as duas amigas que haviam perdido a sua própria vida. Então, pessoal, esse é o resumo desse filme. Agora fala pra mim, deu vontade de assistir? Eu particularmente, até que eu gostei, né? Por ser um filme de tubarão, a gente não espera muita coisa, porém até que foi interessante, deu um pouco de apreensão, deu um pouco de medo, e eu até que não me arrependi de ter assistido, não. Valeu a pena, no meu ponto de vista. É um filme fraco, porém é um filme que dá pra assistir. Então fala pra mim aqui nos comentários se você se interessou em assistir e depois volta pra dizer se você gostou ou não. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Já fico por aqui e te aguardo no próximo filme. Tchau!